Flórida, 1990. Em um intervalo de um ano, 8 homens são encontrados mortos em diferentes pontos de uma rodovia central do estado. Em comum, o fato de todos terem seus carros roubados e encontrados em pontos afastados. Nos carros, camisinhas e o fato de que o banco do motorista estava muito puxado para frente, apesar de todas as vítimas serem altas. Com uma investigação baseada em relatos de vizinhos dessa rodovia e curiosos, a polícia chega em 2 suspeitas, 2 mulheres. Mas a resposta final levaria ao que seria considerada a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos, Aileen Wuornos. O passado violento de Aileen, como a mídia a transformou em uma lenda urbana, e tudo o que foi produzido sobre ela, especialmente o longa premiado com Charlize Theron, é o que falaremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Series. Bom, durante um período muito curto, na verdade, cerca de um ano, a gente está falando do final de 89 até o final dos anos 90, foram encontrados 8 homens mortos na trajetória de uma estrada bem grande, uma rodovia principal ali da região da Flórida. Quando a gente fala rodovia principal, para a gente associar aqui no Brasil, seria similar até uma Dutra, uma rodovia interestadual que sai cruzando os Estados Unidos. Uma rodovia que tem uma região em volta muito erma, então é muito matagal, e esses 8 homens foram encontrados com traços similares no que a polícia descobriu. Então, eles estavam todos mortos com tiros, eles foram encontrados mortos afastados bastante dos veículos, que foram encontrados em outros pontos, onde a polícia começa a desconfiar de latrocínio, de um crime de roubo. Como nos caminhões, carros, caminhonetes foram encontradas camisinhas e um banco do motorista extremamente próximo do volante, sendo que todos os homens eram altos, eles começam a desconfiar que tem alguma coisa errada ali e começam a desconfiar então de um crime envolvendo o comércio e toda a produção ali de indústria sexual das estradas. A gente está falando da prostituição à beira de estrada. Né? Por conta também de alguns relatos de vizinhos próximos da estrada e curiosos, eles começam a ter a indicação que poderiam até ser 2 mulheres, mas eles vão chegar no nome da nossa personagem central de hoje, que é a Aileen Wuornos, que ficou conhecida, como você comentou, como a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Mas o fato é que a Aileen Wuornos, no começo dos anos 90, ela vira quase uma lenda urbana, ela vira um personagem para a indústria e para a imprensa, como um Charles Manson, como até um Jeffrey Dahmer, que nós já falamos aqui no canal, e é toda essa popularização do caso que vai reger não somente a investigação, mas o que foi produzido depois. Mas eu acho que o mais interessante para a gente hoje é entender de onde essa mulher veio e por que ela seria então a culpada, né, assumidamente, de 7 dessas 8 vítimas. Esse é um caso que é de uma tragédia anunciada, né? E antes até da gente chegar na questão dos crimes que ela cometeu, eu acho que é muito importante a gente entender como ela veio parar, né, no mundo, né, nesse universo aqui. Quando a gente começa a analisar o passado da Aileen, a gente vai ver uma família de uma estrutura muito disruptiva, muito complicada. A gente vai voltar então, a gente está falando de Michigan. A Aileen era filha de Diane Wuornos e Leo Dale Pittman. Eles se casam em 54. Acho interessante apontar que a mãe dela tinha só 14 anos, o pai 18. Né? Eles tiveram primeiro um filho chamado Keith e depois tiveram a Aileen, que nasce dia 29 de fevereiro de 56. Ela nasce com o sobrenome do pai inicialmente, então Aileen Carol Pittman é o nome que ela é registrada inicialmente. Mas durante o período gestacional, ou seja, quando a mãe da Aileen estava grávida dela, ela vem a se separar do marido por uma questão de violência doméstica, de um relacionamento muito complexo. A Aileen não conhece o pai dela, porque além da separação, o pai dela vai preso por conta de um sequestro e estupro de uma menina de 7 anos. E na cadeia o pai dela comete suicídio em 1969. Se isso já não for suficiente para a gente falar que ela tinha uma estrutura familiar abalada, quando ela está ali perto dos 4 anos de idade, entre 3 e 4 anos, em janeiro de 60, a mãe dela, Diane, começa a apontar não somente traços depressivos, uso de drogas, ela está tendo muita dificuldade financeira e ela faz uma coisa muito
complicada, que é, ela vai deixar os filhos na casa dos pais, né, dos avós das crianças, falando que precisa de um tempo para conseguir um serviço. Quando ela chega no serviço, ela liga para a mãe e fala, olha, eu não vou buscar, vai ficar aí com vocês, eu não quero saber dessas crianças. Então a Aileen é criada no começo da infância acreditando que ela é filha dos avós e irmã dos tios, que a gente já comentou aqui em outros casos, é uma coisa que de vez em quando a gente tem essa escolha dos avós de tapearem a criança com isso e sempre dá errado. A gente, inclusive, eu já trouxe até essa curiosidade que o próprio ator Jack Nicholson foi criado pela avó achando que era mãe. Então, depois de muitos anos, ele veio falar o quanto isso abalou a estrutura familiar dele, né? E a Aileen tem essa estrutura, então, falseada, é uma mentira que ela está vivendo ali. Só que quando ela vai chegando perto dos 9, 10 anos de idade, ela vai tendo um comportamento que dos dois avós, né, tanto da Laurie e do Britta, que eles eram alcoolistas e eles eram agressivos e eles começam a dar com a língua nos dentes, a falar a verdade. Né? Eles acabam assumindo que ela era filha de acordo com como eles falam, e tudo isso que a gente está falando é importante salientar, que são depoimentos que a Aileen Wuornos foi dar anos depois, já presa. Né? Mas de acordo com ela, eles começaram a falar que ela e o irmão eram filhos de uma mãe, desculpem a palavra, mas era como eles colocavam, uma vagabunda, e de um pai que era um bandido suicida, e que o sangue deles era sujo, que não tinha como sair um sangue bom dessa mistura. Então ela vai sendo muito atacada pela origem dela pelos próprios avós. Segundo a Aileen, o avô dela batia nela de cinta constantemente, fazia ela limpar o próprio sangue da cinta para apanhar de novo. Então ela tinha uma família muito agressiva naquele meio, né? E por conta disso ela vai se tornando uma adolescente, na verdade uma pré-adolescente, porque a gente está falando de 11 a 12 anos de idade, com um comportamento muito marginalizado. Né? Ela começa a beber muito cedo, ela começa a usar cigarros e substâncias na escola, então dentro da escola ela mesma fala que ela não se achava muito atraente, então ela negociava com os meninos da escola que eles, os mais velhos, pegassem cigarros e bebidas para ela em troca de atos sexuais. Né? Então ela muito cedo começa a ter esse comportamento sexual em troca de alguma coisa. Vale apontar também, que eu acho uma informação extremamente pesada, mas importante, inclusive vai um alerta de gatilho para quem sofreu violência sexual, o episódio de hoje vai envolver esses assuntos, porque a Aileen conta que o primeiro contato sexual dela foi com o próprio irmão, com o Keith, né, que os dois estavam experimentando a sexualidade um com o outro, isso com 9 anos de idade. Então, nós temos uma criança num ambiente extremamente complexo de violência, de abuso sexual, de agressão. Né? Ela começa com essas trocas na escola, ela ganha até o apelido de cigar burglar, que seria a bandida do cigarro, a assaltante do cigarro, né, para ela começar essas trocas. E aos 12 anos a gente tem o primeiro relato daí dos amigos de escola dela posteriormente, que ela vira realmente uma alcoolista severa. E ela mesma fala que ela bebia tanto aos 12 anos de idade que ela não se lembra exatamente por quê, mas ela chegava em casa suja e com as roupas sujas de sêmen. Então a gente tem uma moça com um comportamento social, além de muito perigoso, extremamente impensado. Ela ia fazendo as coisas sem pensar, né? Ela tinha atitudes de uma pessoa que estava não só alterada pelo álcool, mas buscando essas fugas do espaço familiar dela. Né? Isso a gente está falando dela com 12 anos. Aos 14 anos, a Aileen engravida. E aí a gente pode pensar, ela engravidou de um desses meninos da escola. Mas não, é pior ainda. Ela é engravida de um amigo do avô dela, que foi autorizado pelo avô a estuprá-la. Né? Então o avô coloca o amigo, né, para fazer isso com ela engravida, o avô condena ela pela gravidez e manda ela dar a criança. É um menino que nasce dessa gravidez, que a gente não tem informações até hoje, porque nem a família sabe o que aconteceu com ele, e provavelmente nem essa criança sabe que é filho da Aileen Wuornos. Né? Ela foi jogado para adoção e nunca mais foi visto. A Aileen já tinha trocado o nome para Wuornos, que é o sobrenome da família. Como eu falei, ela era Pittman, passou a ser Wuornos, porque os avós adotam ela, né, e o irmão. E depois dessa gravidez, os avós expulsam ela e o irmão de casa. Eles não seguem uma vida juntos, eles vão viver situações separadas, de acordo com ela, não porque ela não gostava do irmão, mas porque eles sabiam que juntos as pessoas iriam ajudá-los menos, né, na questão de poder conseguir um lugar para dormir, alguma doação. Então foi uma estratégia de sobrevivência naquele momento, e eles vão por caminhos separados.
Nesse período da vida dela também tem uma curiosidade sobre a avó. A avó dela morre pouco tempo depois. Ela jurou a vida inteira que ela tem certeza que foi o avô que matou, porque ele era esse homem agressivo, e ele acaba se matando depois. Ela acredita que por culpa. Ela diz que ela encontrou o avô morto quando ela volta em casa meses depois para buscar as coisas dela. E ela encontra esse cenário. O laudo da polícia, na verdade o laudo de necrópsia dessa morte da avó dela, aponta que foi falência do fígado. Né? Vale lembrar, eles eram alcoolistas fortes, eles bebiam muito, então ela questiona o laudo no sentido de que a avó já estava com um quadro de cirrose, mas que ela tinha certeza que não foi isso. Isso é uma indicação da Aileen. Essas indicações que eu estou falando, elas vêm majoritariamente de um documentário que foi feito com ela em vida. A gente vai falar mais desse documentário mais pra frente, mas é importante a gente lembrar que toda vez que a gente fala do passado de um assassino, se nós não temos os relatos de quem estava com ela, e no caso da Aileen, os dois avós, depois o irmão vem a falecer, então tudo que a gente tem é o depoimento da Aileen. E aí, né, tem aquele termo em inglês que é the benefit of the doubt, a gente fica no benefício da dúvida. Pode ser verdade, pode não ser, mas vale lembrar que o documentário foi atrás de alguns vizinhos e esses traços de violência os vizinhos apontaram que eles presenciavam ou testemunhavam ouvindo isso em casa. Aí a gente vê a história dessa criança, dessa adolescente, e aos 15 anos, com apenas 15 anos, ela vai entrar no mercado da prostituição. E os seus clientes inicialmente eram homens que estavam ligados às Forças Armadas. E por que isso é um dado bastante relevante? E a gente vai entender lá na frente. Porque com a Guerra do Golfo, muitos dos seus clientes vão para a guerra e ela vai precisar passar a encontrar homens violentos e de uma forma um tanto quanto desastrosa. Mas a gente vai deixar isso lá mais para frente. A figura da prostituta foi muito usada pela imprensa para vilanizá-la depois de tudo ter acontecido. Mas quando a gente fala de prostituição, é importante a gente lembrar que são pessoas em situação de prostituição. O que eu quero dizer, a pessoa não é prostituta porque ela necessariamente tem esse desejo, não é um fetiche, é uma sobrevivência. No caso da Aileen, muito maior ainda, porque ela precisava de alguma maneira de continuar viva e ter o que fazer naquele local. Então, aos 15 anos, ela começa a dormir em carro abandonado, trailer. Quando ela consegue algum cliente que pague um motel, ela fica no motel e ela vai recorrendo a esses dinheiros. Uma outra informação que é terrível, mas é verdade. Quanto mais jovem uma menina em prostituição, mais clientes ela consegue, porque existe sim essa fetichização com corpos juvenis, com as garotinhas. Né? Então ela mesma fala que ela trabalhava muito mais quando era mais menina. Né? Aos 18 anos, em maio de 74, a gente começa a ter um comportamento criminoso dela registrado por prisões e por autos. Né? Ela é presa então porque ela dirigiu um veículo com substâncias tóxicas no sangue e emissão de disparos por armas de fogo. Então aqui a gente tem o primeiro registro de que a Aileen já começava a ter armas de fogo para se proteger. Né? Algo que também, especialmente nessa época, a gente está falando ali dos anos 70, era muito comum que trabalhadores da noite, pessoas na rua, procurassem armas de fogo por conta de um cenário de violência, de perigo muito alto. Então ela já tinha uma arma de fogo própria, ela vai presa, fica alguns meses sob custódia, e aí em 76 ela tem o primeiro envolvimento amoroso dela. A Aileen conhece um homem de 69 anos, o Lewis Gratz, que poderia ter dado, assim, talvez a maior guinada na vida dessa adolescente, dessa moça, porque ele queria de verdade limpar o nome dela, né? Tirar ela da prostituição, ajudá-la com as questões de alcoolismo, e ela se casa com ele. Mas infelizmente é um casamento muito breve, muito rápido. Eu fui atrás de algumas informações sobre esse homem, só pra gente imaginar na nossa cabeça, me vem muito a figura do que era nos anos 90 o Chiquinho Scarpa. Era aquele homem muito rico, membro da sociedade, que tinha as esposas que todo mundo conhecia. Eu digo isso porque assim que ele começou a sair com a Aileen, ele já propõe casamento, eles casam e ela sai nas colunas sociais. Então você tem, pela primeira vez, uma possibilidade da história dessa mulher mudar.
de ela se tornar realmente alguém mais com maior embasamento, com um futuro, com uma perspectiva. Só que a gente também está falando de uma adolescente, aqui uma jovem adulta, que tem uma estrutura psicológica e comportamental extremamente agressiva e marginalizada. E por que eu digo isso? Por mais que a Aileen fosse grata ao casamento, ela não conseguia parar de beber, de frequentar bares, e toda vez que ela bebia nos bares, ela era agressiva. Ela já está ali num processo do vício muito acentuado. E ela volta a frequentar aqueles bares, né? E ela volta a arrumar confusão, até que quando esse marido, o Lewis, cobra da Aileen uma postura de luta contra isso, ela o agride. E ela o agride de forma um tanto quanto contundente. Então, o casamento deles dura só 9 semanas, porque durante esse curto período ela vai para bares e vai presa por confusão, por violência nesses lugares. E no mesmo dia que ela vai presa, é um dia que o marido dela fala, pelo amor de Deus, para de sair de casa para beber, e ela bate nele com a bengala dele. Né? Então ela tem 2 casos de violência no mesmo dia, o marido entra com uma ordem de restrição e consegue anular o casamento. Então o que poderia ter sido a salvação da Aileen, ela mesma põe a perder por conta já de um costume que ela não conseguia fugir, que era beber e perder as estribeiras. Né? Ela volta para Michigan, em Michigan ela vai continuar cometendo infração em bar, ela continua com esse comportamento de... o comportamento de defesa dela era ser agressiva. Ela era uma moça que já partia para a violência para que não invadissem o espaço dela, especialmente na adolescência, e aí também começa os pequenos roubos que ela vai fazendo para conseguir se manter dentro dessa situação. Né? Nesse mesmo ano, em 76, que a gente já tem essa reviravolta na vida dela, acontece outra reviravolta, que é o falecimento do Keith. O irmão dela morre muito cedo, com 17 anos de câncer. Mas ele deixa um seguro de $10.000 para ela, no qual ela gasta também absolutamente todo o dinheiro. Ela gasta esse dinheiro com bebidas, comprando um carro, no qual um determinado dia ela dirige esse carro de forma desenfreada e o carro tem perda total. Ela sofre um acidente com esse carro. Os 2 irmãos saíram juntos da casa dos avós, separados, sem um tostão no bolso. E o Keith conseguiu, ao mesmo tempo que a Aileen foi perdendo o controle da vida, ele se estabeleceu, trabalhou, conseguiu pagar um seguro de vida. Acho muito válido a gente levar em consideração que um homem solteiro, sozinho, conseguia mais oportunidades que uma mulher, né? Então ele conseguiu estabelecer uma vida que ela não conseguiu, e por conta do seguro ela recebe $52.000, como eu falei, $10.000 que seria equivalente a isso. E aí nós podemos pensar mais uma vez, ela vai usar o dinheiro, vai se estabelecer e fazer uma vida. Mas, de novo, nós temos uma pessoa que psicologicamente já estava muito desestruturada, ela chega a comprar um carro com esse dinheiro, ela paga multas, então acho interessante falar do pagamento de multas, porque você vê que é uma pessoa que está tentando ser correta. Né? Porque uma pessoa mal intencionada não ia usar um dinheiro para pagar multa, ia deixar que se lasque a multa, vou gastar. Ela tenta, ela paga a multa, ela compra um carro, ela aluga um apartamentozinho, mas ela torra o restante do dinheiro com bebida, ela torra o restante do dinheiro com essas farras dela, a ponto de dirigir embriagada e dar perda total no carro que ela comprou. Então ela não consegue se estabelecer, mesmo recebendo essa pequena bolada da morte do irmão. O que é muito contundente na vida dessa jovem adolescente que está aí caminhando aí para os anos, né, do começo da juventude? Dos 14 aos 22 anos, a Aileen tentou múltiplas vezes se suicidar. Mas quando a gente entende toda a história dessa adolescente, dessa mulher, não seria diferente, né? Porque é uma pessoa que de fato não conhecia o que era o amor. Agora, de novo, vale aqui a gente ressaltar que todas as informações que a gente tem da Aileen, a gente recebeu dela. E a gente está falando de uma pessoa completamente sozinha e desamparada. Então, todos esses relatos, ela fala com uma certa frieza, até, mas não frieza no sentido de não dar importância, mas porque ninguém, de acordo com ela mesma, ninguém se importava com ela, então ela também não se importava muito. Né? Por isso ela vai tendo esses traços depressivos e ela continua tendo uma ficha criminal constante. E quando a gente fala ficha criminal constante,
A gente não está falando de uma pessoa que, quando a gente fala, né, de serial killers, de pessoas que matam em sequência, como é que a polícia não prendeu antes? Como é que... A gente está falando de pequenos furtos, a gente está falando, e isso é uma coisa que até no documentário os próprios policiais falam, é muito diferente quando você tem uma ficha criminal envolvendo crimes de homicídio e quando você tem uma ficha de infrações. A ficha de infração, especialmente nos Estados Unidos, que a pessoa comete um crime numa delegacia, ali próximo de uma delegacia, se ela comete próximo a outra, eles não se comunicam muito. Então, ela tinha questão de assaltos, ela foi presa por assalto à mão armada numa loja de conveniência, sai da prisão, então ela sempre vai tendo esses pequenos delitos e prisões de 1 ano, 6 meses. E aí, o que ela mesma fala é que ela foi se acostumando com esse estilo de vida. Ela foi se habituando com o fato de vez em quando eu vou ser presa. E por que eu falo isso? Porque isso é determinante para mais na frente a maneira como ela fala dos crimes dela. Ela entende que ela é uma criminosa, ela não tenta negar isso em momento algum. Né? Então eu coloquei aqui, ela foi detida por roubo, assalto à mão armada, uso de cheques falsificados, roubo de veículo e uso de identidade falsa. Ou seja, ela era o que eles chamam, né, de uma pequena marginal, porque a gente está falando de uma moça, uma menina, né, que ia fazendo isso para sobreviver, e é como ela foi se estabelecendo ali até próximo do começo dos anos 80. Aí, as questões da sexualidade da Aileen também são tanto quanto complexas, porque tudo que ela experimentou, né, de forma heterossexual, tinha um cunho de bastante violência, né, de abuso, né, tinha ligação com essa questão da prostituição. Então, todo o envolvimento dela com homens era uma moeda de troca. Em 85, que é bem tarde, na verdade, ela vai ter o primeiro contato homossexual. Né? E aí é quando ela se entende como uma mulher lésbica. Até então, ela não tinha se envolvido amorosamente com ninguém a não ser com aquele primeiro marido, mas, como ela mesma fala, que ela entendeu mais como um envolvimento de gratidão do que um envolvimento amoroso. O primeiro envolvimento amoroso dela é uma mulher chamada Toni, uma mulher mais velha, e aí a gente tem, mais uma vez, a vida dando um tropeço na Aileen, por quê? Vou usar um termo aqui pra gente dar uma aliviada. A Aileen era uma mulher emocionada. O que é uma pessoa emocionada na minha concepção? Conhece alguém hoje, já imagina, casada com um filho, morando junto, ela se devota àquela pessoa, né? Então, quando ela conhece a Toni, ela já mergulha de cabeça nessa relação com essa mulher. Inclusive fazem planos e investem, né, numa loja de limpeza de carros, compram máquinas para fazer essas limpezas. Elas estão ali, parece que alguma coisa vai abrir ali os horizontes da Aileen. Ela junta o dinheirinho que ela tinha conseguido, as sobras do dinheiro, ela vende o carrinho que ela tinha comprado e compra uma máquina para fazer essa limpeza a vapor. Ela compra essa máquina, ela imprime folhetos e passa o dia distribuindo pela cidade falando, olha, vem aí uma empresa de limpeza a vapor. Então ela se empolga, né? Quando ela volta para casa naquele mesmo dia, a Toni foi embora e levou a máquina de limpeza a vapor com ela. Então ela foi usada por essa mulher, né, que fugiu com o que ela tinha comprado. Aí, mais uma vez, ela tenta fazer a vida dela se endireitar e leva um tropeço, fazendo ela ficar cada vez mais desconfiada, ressabiada e revoltada. Né, a gente está falando da Toni, que foi esse primeiro envolvimento em 85. Em 86, ela vai conhecer um personagem muito importante na nossa história, que é a Tyra Moore. Que na época era uma camareira, e ela tinha 24 anos, a Tyra. Eu acho que esse é o grande desastre, né? Eu acho que essa é a grande hecatombe na vida da Aileen. Por quê? A Aileen se apaixona desesperadamente pela Tyra. Ela aí realmente coloca, né? Consegue desenvolver toda essa questão sexual dela, né? De forma bastante livre. Não que ela não tivesse liberdade anteriormente, mas ela tá ali feliz, né? Ela tinha encontrado na cabeça dela a alma gêmea dela. Só que a história não é bem essa. É bacana a gente perceber que quando a Aileen se apaixona pela Toni, que ela se entende como uma mulher gay, uma mulher lésbica, isso não é um problema para ela, no sentido de ela vai viver a vida da comunidade LGBT, ela vai frequentar bares, ela vai atrás, então parece realmente que foi um alívio para ela, para essa mulher entender quem eram os afetos dela. Né? Então ela vai, conhece a Tyra, a Aileen
como eu já disse, ela é emocionada, ela já fica super apaixonada pela Tyra. Em 2 dias chama a Tyra para morar com ela, fala para Tyra largar o emprego de camareira porque ela vai cuidar dela e quer que a Tyra seja a mulherzinha dela. É importante a gente lembrar, a gente está falando dos anos 80, onde mesmo a comunidade LGBT era fomentada num conceito de vida muito machista, muito misógino. Então vejam, mesmo uma mulher gay achava que alguém tinha que ser o homem da casa e a namorada, a esposa, né? E por que é importante? Porque esse conceito familiar que ela tem vai dosar e vai comandar as escolhas que ela faz a partir daqui, que seria fazer de tudo para sustentar a esposa. A Tyra não é nenhuma flor que se cheira. E a Tyra queria boa vida. E ela via na figura da Aileen uma mulher forte que podia dar a vida que ela sonhava, né? Ela queria uma vida também, né, enfim, de algum luxo, de uma qualidade, né, financeira melhor do que a que ela vivia. Só que vamos lembrar que a única maneira que a Aileen sabia ganhar dinheiro era através da prostituição. E o que a Tyra faz? A Tyra incentiva cada vez mais a Aileen a se prostituir para trazer dinheiro para elas. E a Aileen, muito apaixonada, continua se prostituindo. Aí, esse é um ponto interessante porque aqui a gente já tem um personagem que vai corroborar com a história da Aileen. A Tyra lá na frente vai contar essa versão também. Ou seja, não é só mais a Aileen contando uma história. A gente já tem a Tyra também contando essa mesma versão. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. A Tyra vai vivendo com a Aileen e toda vez que a Aileen agora é presa por roubo, por esses pequenos delitos que ela era tão acostumada, a namorada dela vira um álibi que começa a falar para a polícia, não, mas ela estava em casa comigo. Então ela começa também a se livrar um pouco dessas fichas criminais por conta do apoio da namorada, né? Só que a Tyra, por ficar em casa trancada sem trabalhar, começa a exigir cada vez mais dinheiro, mais conforto, uma vida melhor. E a Aileen começa a focar em fazer programas não somente com mais intensidade, mas em horários e locais que ela não costumava fazer, porque de acordo com ela, era o que eles chamavam de a hora do perigo, aqueles locais onde aparecem os clientes mais esquisitos. A Aileen continua frequentando bares, né, bebendo cada vez mais. O que acontece? Essa questão da prostituição, que passa a ser, na cabeça da própria Aileen, uma grande violência, misturada com essa questão do álcool, que era agravada pela questão do álcool, vai tornando a Aileen uma figura cada vez mais violenta. Ela vai, né, também aflorando cada vez mais a sua violência. A Aileen, ela sempre trabalhou na beira de estrada porque ela não conseguia se firmar em casas de prostituição por 2 motivos. De acordo com ela, primeiro, porque a casa de prostituição já queria uma embalagem, ou seja, o corpo dessa mulher mais feminino, mais delicado. E a gente já está falando de uma moça aqui que já está ali próximo dos 30 anos de idade, né? Ela está com 29 para 30, então ela já não é mais uma menininha. E também tinha uma questão que ela era muito firme com isso, que é: eu não vou deixar parte do dinheiro para um cafetão ou para uma casa se quem está fazendo serviço sujo sou eu.
Então, a alternativa para prostitutas que não queriam se firmar nesse tipo de negociata era a beira da estrada. E como eu falei, a gente está falando de uma estrada onde basicamente caminhoneiros e homens que trabalham viajando de automóvel já eram acostumados a parar e pegar meninas ali. O jeito que a Aileen faz o contato eu acho bem curioso, bem peculiar, que não é como a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Brasil, que é realmente uma moça com roupas sensuais, dando sinal e já indo transar com os homens. Não. Ela pediu uma carona para esses homens, durante a carona ela ia conversando com esses homens e falando sobre as dificuldades financeiras dela. Ela inclusive usava fotos de 2 crianças dizendo que eram os filhos dela, mas eram na verdade os filhos da tia, que ela tinha uma foto que ela roubou da casa dos avós. Então ela ia contando ou convencendo aquele homem de que ela precisava de dinheiro e ela era aberta, ela falava, olha, eu faço sexo com você e você me dá um dinheirinho, né? Geralmente ela, antes disso, levava o homem para beber, eles bebiam juntos, então não era um programa de 1, 2 horas. Ela passava um período considerável com esses homens, até pegar uma certa confiança, de acordo com ela, não somente confiança dele nela, mas para ela também saber que ela não ia morrer numa boleia de caminhão, né? Para ela conseguir então ter o contato sexual e pegar o dinheiro dela. E era assim que ela ia atraindo esses estranhos, esses homens que não eram os clientes já corriqueiros dela, né? E a gente agora caminha para 1989. O que acontece em 1989? Os Estados Unidos está na Guerra do Golfo. E muitos dos clientes da Aileen vão lutar nessa guerra. E ela começa a ter dificuldade para achar seus clientes. E ela começa a se arriscar tudo para levar dinheiro para Tyra. E ela começa a ir para as estradas e começa a aceitar clientes um tanto quanto duvidosos, né? Pessoas, às vezes, um tanto quanto fora de controle. A gente, isso já é conhecido no mundo, tem várias séries e filmes que retratam isso. A vida da prostituição não é nada fácil. Principalmente dessas mulheres, né, que vão para a rua. Elas são agredidas, elas são maltratadas. Tem uma série muito boa do James Franco que se chama The Deuce, que exatamente conta a prostituição ali naquele quadrilátero da 42 ali com a Broadway até a 10ª Avenida em Nova York. E ele mostra nessa série o quanto as prostitutas são agredidas, né? Quanta violência aquelas mulheres sofrem. E não vai ser diferente aqui com a Aileen, principalmente indo para a estrada. Ela não sabe quem ela vai encontrar. Mas ela também não conhecia a fera que tinha dentro dela, né? Ela não ganha o apelido de Monster à toa. Existia uma fera ali. Ela só estava enjaulada, até o momento que essa fera vai sair. E essa fera sai exatamente com a primeira vítima da Aileen. A primeira vítima foi Richard Charles Mallory, de 51 anos, isso foi em 30 de novembro de 89, em Clearwater, Flórida. Eu vou falando nomes da cidade só pra gente entender que não eram um do lado do outro, não é que ela cometeu os crimes no mesmo lugar, né? Ela não era uma prostituta de beira de estrada fixa, ela ia passeando por essa estrada e conhecendo pessoas. Ele era dono de uma loja de eletrônicos. De acordo com a Aileen, aí eu volto a dizer, tudo que a gente tem de depoimento são os depoimentos dela, porque as vítimas não têm como falar. Então, ela disse que o Richard veio e ofereceu para ela maconha e bebida, ela foi para ele num bar, eles se curtiram, depois ela fez esse modus operandi dela de falar, olha, eu preciso de dinheiro para sustentar minha família, e ofereceu o sexo. Quando oferece o sexo, ele leva ela para mais longe, compra cervejas. De acordo com ela, durante o caminho ele vai reclamando da esposa, um comportamento que ela fala é padrão dos clientes de beira de estrada. E aí, às 5 da manhã, ele leva ela para um descampado e ela já começa a achar estranho esse comportamento de ele não querer fazer sexo no carro, ele queria fazer num descampado. E que a partir deste momento, o Richard teria começado a ser violento, querer fazer sexo à força com ela. Ela fala que ele violentou, bateu, sodomizou e queria fazer relação à força, né? E por conta disso, ela tirou a arma da bolsa e atirou em legítima defesa. É como a Aileen explica a cena. O fato é,
O Richard Mallory, ele tinha sim um processo já por estupro em Maryland. O corpo dele foi encontrado em 3 de dezembro, então um tempo depois num matagal, com os tiros que ela deu, né? Esse relato da Aileen teve algumas mudanças ao longo dos anos que ela ficou presa. Em um ela fala que ele forçou felação e que ele começou a agredir ela mesmo antes de ela pegar numa arma. Em outro relato ela diz que na verdade o que aconteceu foi que ele começou a forçar e ele broxou e isso fez ele ficar agressivo. O importante é, independente do relato, ela sempre deixa claro que ele foi perdendo o controle do comportamento dele e que isso fez ela atirar. Né? E que quando ela mata, quando ela atira no Richard, ela entende que ela está fazendo aquilo porque ela não quer que outras prostitutas, que outras meninas sejam clientes desse homem, porque ele é muito agressivo. A polícia, quando vai investigar o caso, chega numa ex-namorada do Richard, que reforça o histórico de violência, diz que ele era sim um homem que tinha um comportamento sexual muito agressivo, que inclusive foi o que fez ela separar. O importante é a gente saber que depois que ela comete o crime, a Aileen pega o carro dele, que é um Cadillac, vai até a casa que ela morava com a Tyra, pega a namorada e elas se mudam para um apartamento um pouco melhor, né? Depois ela se livra do carro, do Cadillac, e dá de presente para a Tyra alguns presentes que seriam pertences do Richard, que inclusive uma jaqueta com as iniciais dele. E por que eu acho importante a gente apontar isso? Porque a Tyra, depois, a gente vai falar mais pra frente, ela alega que ela não sabia dos crimes, mas ela recebia os presentes. Então, né, o John Without Arms, né, João sem braço. Tô ganhando uns presentes, tem o nome de alguém aqui, que bacana, né, não sei do que tá se tratando, show. Eu acho o comportamento da Tyra bem esquisito ao longo de toda essa trajetória. Mas a história não para aí, ela continua indo atrás, né, de clientes e começa a fazer uma série de assassinatos, ela começa a matar os seus clientes. Em 1990 ela vai matar o David Spears, que também ela diz que o agrediu. Que é um pedreiro que foi encontrado morto em 1º de junho com 6 tiros. Estou colocando as datas para a gente entender que entre o período da execução a ser encontrado, passavam-se às vezes semanas, às vezes dias, ou seja, os corpos já estavam em um estado de putrefação, né? No caso do primeiro, que foi em dezembro, nem tanto, porque Natal é um pouco mais frio nos Estados Unidos, mas aqui a gente já está falando do verão. Né? Segundo a Aileen, esse homem, David Spears, ele era um brutamontes, ele era realmente um homem muito grande, e que ele foi extremamente agressivo com ela após oferecer a carona nesse mesmo perfil, e que quando ela foi levada para trás da caminhonete para eles terem relações sexuais, ele teria puxado um cano de chumbo, e que isso fez ela assustar e atirar nele. A polícia encontrou na caminhonete na época, então a polícia ainda não tinha um suspeito, mas a polícia encontra a caminhonete afastada porque ela sempre tinha esse comportamento de matar, usar o carro da vítima para fugir da estrada e largar o carro em algum lugar depois. Mas a polícia encontra nessa caminhonete dele fios de cabelos loiros e uma marca de camisinhas que depois a gente vai ver que eles começam a encontrar a mesma camisinha nos outros carros. Essa marca de camisinha é uma camisinha extremamente barata que eles vão começando a associar então com as profissionais do sexo. Então a gente começa a ter ali um norte para a polícia investigar. Outra coisa que é uma curiosidade é que o banco do motorista estava puxado muito para frente, sendo que, como eu comentei, o Sr. Spears era um homem muito grande. Então a polícia fala, não, é uma mulher que está cometendo esses crimes. E a gente entra naquela lógica da polícia de que eles nunca pensam numa mulher até chegar à possibilidade de ser uma mulher, aí eles vão focando a investigação deles. A terceira vítima que nós temos é o Charles Edmond Carskadon, de 40 anos, em 31 de maio de 90, então o período começa a ficar mais curto. A gente também vai percebendo aqui, com esse período mais curto, esse certo desespero da Aileen ganhar dinheiro, em poder juntar essa grana que ela queria. Ele foi encontrado em Pasco County, na Flórida, ele era funcionário de rodeio, o corpo dele tinha 9 tiros e ele foi enrolado num cobertor térmico. A gente está falando de um período de verão, então só para a gente entender que quando a gente fala em cobertor térmico, a função do cobertor térmico é intensificar a temperatura que está dentro dele. Então se estava quente, ficou mais quente ainda e por isso o corpo dele foi encontrado num estado bem complicado de decomposição. Só que neste momento, no Sr. Carskadon, a gente começa a ter testemunhas oculares, porque testemunhas dizem que viram a Aileen dirigindo o veículo do Carskadon, depois do crime,
e ela também estava já com posse de uma arma dele. Então a Eileen troca a arma, o objeto que ela utilizava para fazer os disparos. A Eileen diz que o Carskadon estava indo buscar a noiva dele, a Peg, e que durante o caminho que eles foram fazendo juntos, essas caronas que ela pegava, ele começa a botar uma banca, ele começa a falar que ele é traficante de drogas, que ele era um cara perigoso, e aí ele abre o porta-luva e ela vê uma arma, e que isso teria feito ela se desesperar de medo de ser violentada e morta, e por isso que ela acabou atirando nele. E o que acontece? Vale lembrar também que a polícia foi encontrando, né, os carros desses homens e encontrou as digitais da Eileen nos carros. Ela tentava limpar, mas é lógico que não sabia limpar com tanta perfeição e, enfim, a gente vai deixando DNA e digital dentro desses locais. Todos esses homens encontravam a Eileen nas estradas, por isso que tem a questão sempre dos carros relacionados a Eileen. De acordo com essas testemunhas, elas viram 2 mulheres dentro do veículo e não uma, né? Isso por quê? Porque a Eileen, quando roubava o carro dos clientes, ela levava a namorada para passear, ela tinha conseguido um dinheiro vendendo os pertences da pessoa, então era aquele paparicar a namorada que ela fazia. E aí a polícia começa a achar que era uma dupla de mulheres assassinas, né? Aqui a gente tem o primeiro relato da imprensa transformando o caso num evento, porque elas ganham o título na imprensa de Os Anjos da Morte, né, já fetichizando essa imagem dessas 2 mulheres, sendo que eram apenas relatos. E uma outra coisa que eu acho muito estranha, que é a gente sabe que durante um período investigativo, o ideal é que informações como essa não vazem. Né? A imprensa já noticiar que eram 2 mulheres, os Anjos da Morte, já está atrapalhando ali as investigações. Né? Depois nós vamos para o Sr. Peter Abraham Sims, de 65 anos, em 7 de junho de 90, mais uma vez os períodos curtos ali, a gente está falando de 2 semanas mais ou menos entre um crime e outro, né? Aqui até um pouco menos. E ele foi encontrado em Orange Springs, na Flórida, ele era um marinheiro aposentado, estava indo para Arkansas. Eles encontram, o Peter é interessante porque eles encontram o carro, tem impressões digitais de uma mulher, né, no veículo, que era o da Eileen. Eles também, nesse caso também, testemunhas viram ela com a Tyra no veículo do homem, mas o corpo do Sr. Peter Sims nunca foi encontrado. E por que isso é importante? Porque a gente tem aquela regra que para a pessoa ser julgada por um assassinato, o corpo tem que ser encontrado. Então, apesar da Eileen posteriormente assumir que ela matou esse homem, ela não fala onde ela deixou o corpo. E porque alguns especialistas dizem que eles acreditam que ela não quis confessar onde ela pôs o corpo, porque neste caso, por ter testemunhas que falavam que viram a Tyra, ela queria livrar a namorada de ser acusada desse crime. Então, se não tem corpo, não tem como acusar, ela meio que protege a Tyra com isso, né? Mas ela confessa que ela matou sim o Sr. Peter Sims, que nesse mesmo estilo, um homem que vai transar, é violento, mas ela acaba dizendo que o comportamento do Peter foi o mesmo. Um homem que ela encontra na estrada, pede uma carona e que ele foi agressivo, tentou estuprá-la. Ela fala até que ele tenta fazer sexo anal com ela, que era uma coisa que ela não gostava e que ela deixava claro para os clientes, né? E é muito interessante a gente trazer esse fato porque a Eileen sempre foi muito específica quanto ao que ela considerava ser um assédio ou um estupro. Porque quando a gente está falando de uma prostituta, ninguém leva a sério que uma prostituta pode ser estuprada, né? Porque eles deduzem, uma profissional do sexo está a fim de fazer tudo. Ela deixa muito claro, não. Ela especificava o que ela topava, o que não topava, e esses clientes ficavam forçando ela a fazer coisas. E no caso do Sr. Peter Sims, a gente tem um fator muito importante que é, essas testemunhas que viram ela e a Tyra no carro, é porque elas pegam o carro deste homem, elas saem dirigindo, a Eileen estava alterada com bebida, né? E ela bate o carro, ela destrói o carro numa batida, elas não se machucam tanto, mas elas quando batem o carro, a primeira coisa que elas fazem é elas se esconderem, porque é um carro roubado, né? E os vizinhos ali da região veem essas 2 mulheres se esconderem, elas ficam um tempo escondidas, vê que não vem polícia, que não vem nada, voltam pro carro. E aí quando elas voltam pro carro, as pessoas vão lá, esses vizinhos vão lá perguntar se elas estão bem, o que aconteceu.
A Aileen conta uma história, eu bati sem querer, mas meu pai mora aqui perto, tô levando o carro pra lá, só que ao mesmo tempo, quando elas voltam, elas arrancam a placa do carro, e os vizinhos falam, ninguém arranca a placa do próprio carro pra sair dirigindo. Né? E por que isso é importante? Porque eles viram essas duas mulheres, e aí é o momento em que a polícia começa a divulgar um retrato falado, e é onde a Tyra entende que ela é uma suspeita. Até então, não se falava-se de duas mulheres assassinas, a Tyra não estava ligando a ela e a namorada. E aí, quando a Aileen vai ser presa e a Tyra vai ser procurada posteriormente, é quando ela vai dizer que até este momento ela não tinha noção do que estava acontecendo. É o que ela diz, tá? Que ela não sabia dos crimes até aqui. Depois ela vai falar que o único crime que ela soube foi o primeiro, do Sr. Mallory, que, de acordo com ela, a Aileen vira para ela e fala... onde você conseguiu todo esse dinheiro? Ela fala, porque eu matei um cara aí. E ela dá risada, porque ela não leva a sério. Isso é que a Tyra conta. Eu acho muito bizarro você tá ganhando presentes com iniciais das pessoas, sua namorada aparecer com um carro por semana, e quando ela fala que porque ela tá matando, você fala, tá, até parece. Então ela dá muito de inocente nessa questão toda. Em 1990, veja que em 1990 ela fez um grande strike. Ela mata um vendedor de linguiça, o Troy, com 2 tiros também. De acordo com a Aileen, esse homem ele foi, na verdade, muito debochado. Ele começou a rir da cara dela e falar que ela era uma prostituta qualquer, que ele ia dar uma mixaria, jogou um dinheiro irrisório na cara dela, então ele foi provocando a ira dela. E por que eu quis trazer essa informação? A gente vê que a Aileen, ela tá perdendo também o controle emocional. Se até então eram traços de abuso e estupro, agora também começa uma pessoa a perder um pouco as estribeiras quanto às emoções dela. Então, às vezes o cara não chegou a estuprá-la, mas começou a ser abusiva, ela já vai ficando muito descontrolada. Em 6 de setembro de 1990, o Curtis Reed também é encontrado morto. Esse aqui, a Aileen não assume. Ela diz que não foi ela que matou, apesar de terem encontrado digitais dela, e a irmã do Curtis vai encontrar a maleta dele junto com os pertences da Aileen lá na frente. A irmã do Curtis, ela tem certeza que foi a Aileen até hoje, tanto que ela, quando a Aileen é presa, que a polícia encontra um depósito com pertences das vítimas, de acordo com a irmã do Sr. Reed, lá dentro tem uma mala que seria do pai deles, que o Curtis carregava no carro. Então, mesmo com essa informação, a Aileen não dá o braço a torcer, fala, este eu não matei. E isso é importante a gente saber, porque a Aileen, depois que vai ser julgada, ela não é julgada pelo crime do Sr. Curtis Reed, embora ele esteja nesse mesmo período e com as mesmas características. Esse é o único dos 8 homens que não entram na tabela oficial de mortes dela. Em 11 de setembro de 1990, ela vai matar um outro homem com 7 tiros na cabeça. Esse já é o Charles Humphrey. Ou seja, ele foi encontrado completamente vestido, e aí o que os criminalistas, né, os psiquiatras forenses, identificam na Aileen é que ela já tinha uma maturidade criminal, e essa sede, né, pelos homicídios começa a crescer. Ela já começa a ficar muito à vontade com o homicídio, e para ela já é uma coisa quase que banal. Então a gente não sabe, inclusive, se esses homens fizeram alguma coisa para ela. A gente sabe dos primeiros, mas possivelmente esses, no final, ela já estava matando porque gostava de matar. E vale lembrar também que esse era um homem, ele era um major da Força Aérea, aposentado também. Totalmente vestido é uma informação interessante, porque aí você já aponta que não chegou a ter felação ou qualquer tipo de relação sexual, que, de acordo depois com a Aileen, esse homem começou a querer agredi-la dentro do carro antes de transar com ela. E aí por isso que ele estava totalmente vestido, porque ela já atirou nele antes que viesse a acontecer o assédio sexual. Né? E a nossa última vítima, o Sr. Walter Gino Antonio, de 62 anos, no dia 17 de novembro de 90, em Dixie County, na Flórida. Ele era caminhoneiro. A gente vai traduzir aqui como segurança privado, mas na verdade a profissão dele era uma profissão que a gente não tem uma tradução muito específica no Brasil. Ele é um policial, mas ele é um policial que trabalha em um bairro específico e que faz tarefas específicas. Seria algo como o que a gente tem aqui como um GCM, um guarda municipal, porque ele tinha posse de arma, ele tinha autorização inclusive de dar voz de prisão, mas ele não era um policial comum.
tá? Então ele tinha esse trabalho mais privativo. O corpo é encontrado perto de um descampado, em 19 de novembro, morto com 4 tiros. Ele era noivo, segundo a noiva dele, ele tinha ganho um anel de noivado. Esse anel, a Aileen vai dar de presente para Tyra, mais uma vez, né? Você tá namorando, o Silvio Santos vem presente todo dia para você e você só aplaude, né? Mas neste momento, a gente está falando de 17 de novembro. E esse caso do anel e esse comportamento da Aileen começar a querer... Porque, de acordo com a própria Aileen, toda vez que ela vinha de um desses crimes, ela falava pra Tyra, eu vou juntar um dinheiro, a nossa vida vai mudar e eu vou parar com essa vida. Só que aí a Tyra, de acordo com a Aileen, começava a pedir mais dinheiro. Falou, ó, não tá dando com isso que você tá trazendo. E isso levava ela a cometer mais crimes. Mas, de acordo com a Tyra, foi neste momento que a gente tem a quebra desse relacionamento. Ela falou, não aguento mais essa vida, né? Ela não aguenta mais essa vida, mas ela não deveria ter aguentado desde o primeiro momento. Porque a Tyra tem total conhecimento de como a Aileen já agia. Ela, no mínimo, é cúmplice desses crimes. Ela não cometeu nenhum desses crimes, mas ela sabia do modus operandi, ela sabia como a Aileen estava trazendo dinheiro para casa. E já não era mais através da prostituição, e sim por conta do homicídio desses homens, porque ela matava e trazia seus pertences para vender, colocava em loja de penhores, dava de presente para Tyra e fazia dinheiro com aquilo que ela arrecadava dessas mortes. Como a Tyra diz, ela fala que ela está fugindo da polícia sem ter cometido crime algum. Então é a hora que ela devolve o anel para Aileen e vai embora viver com os pais em Ohio, escondida. Né? E por que esse movimento da Tyra é importante para a nossa história? Porque isso destrói o emocional da Aileen. Ela fica muito abalada, deprimida. Como eu falei, era extremamente apaixonada e devota a essa namorada. Ela começa a beber muito, ela começa a se autodestruir comendo mal. Ela vai se depredando nessa situação, né? Enquanto isso, a gente está ao mesmo tempo, a polícia caçando informações dessas duas mulheres. A polícia chega num locador, num homem que tinha pequenos quartos para alocar e que ele fala, ó, aluguei para essas duas mulheres, e é onde a polícia chega no nome dessas duas mulheres. E quando eles pegam o nome da Aileen, como a gente comentou ao longo desse episódio inteiro, ela tem uma ficha criminal de registros extensa. E por conta disso, a polícia tem as digitais que eles podem bater com os carros. E aí quando eles se certificam, é a Aileen Wuornos, a nossa assassina. Eles não chegam inicialmente a encontrar digitais da Tyra na cena do crime, só nos automóveis. Até por isso, posteriormente, a Tyra vai conseguir não ser tão prejudicada, porque ela não tem nada dela nos corpos ali como tem da Aileen, né? Então eles vão pegar as informações com essas digitais. Elas também penhoravam muitos itens desses clientes assassinados, né? A gente falou, inclusive, sobre essa questão de loja de penhores, quando a gente falou do Andrew Cunanan, né, o assassino do Versace, porque o Andrew Cunanan também é pego, porque ele penhorava coisas e você, quando penhora, tem que preencher uma ficha cadastral. A Aileen não colocava o nome dela, ela não era tão burra quanto o Sr. Cunanan, mas ela usava o mesmo nome fictício em 8 casas de penhores, então eles chegaram à conclusão, falou, é a mesma pessoa. Né? Então eles foram juntando essas provas e decidem se disfarçar, colocar policiais disfarçados na região de Daytona Beach para pegá-la. Né? Então eles encontram ela no dia 9 de janeiro de 91, prendem a Aileen, conseguem chegar aonde a Tyra está em Ohio, né? E aí é onde a polícia vai fazer a jogada final deles, que é, eles precisavam de uma confissão, eles precisavam se sustentar no fato de que a Aileen não ia dar de louca. Então eles chegam na Tyra e falam, olha, a gente sabe o que está acontecendo, e a gente consegue fazer com que você não seja condenada desde que você arranque uma confissão da sua namorada. Eles prendem a Aileen. E o que ela faz? Ela nega absolutamente tudo. Até que eles chegam na Tyra e convencem a Tyra de ganhar uma imunidade desde que ela faça a Aileen confessar os crimes que ela cometeu. E é exatamente isso que acontece. Em uma ligação, o que a polícia acha? Que a Aileen desconfiava, mas ela acaba confessando os crimes. E a polícia aí já tem uma gravação, tem uma confissão. A Aileen é presa. E como eu falei, a gente tem um comportamento raro de ver, que é uma pessoa que não somente confessa os crimes, dá detalhes
E ela deixa muito claro, eu matei, mas eu matei como defesa por conta desses estupros, dessas violências sofridas. E por que isso é importante? É diferente você confessar o crime e se declarar criminosa e você confessar o crime por legítima defesa. Por quê? Se você se declara criminosa, por mais que o juiz te sentencie, você não pode ser condenado à pena de morte, você pode ser prisão perpétua. Mas, quando ela fala legítima defesa, o juiz pode contestar essa legítima defesa e aí sim você pode ir para a pena de morte. Então entra essa jogada no julgamento da Aileen, que é, você está confessando, mas não o suficiente para sua defesa te proteger de uma possível sentença de morte. Mas ela bate o pé dizendo, eu não vou dizer que eu matei essas pessoas só para atender a satisfação das pessoas que querem que eu seja um serial killer, né? E nesse mesmo período que ela está presa e sendo julgada é que a gente vai ter uma figura importante que talvez o pessoal de casa não conheça, que é o Nick Broomfield, que é o documentarista que vai conseguir ter acesso a Aileen Wuornos, né? Ele consegue convencer, através do advogado dela, a registrar todo esse momento de prisão dela e dos julgamentos, porque vamos lembrar, a Aileen não foi julgada de uma vez, ela foi julgada de morte por morte. Ele traz muitas informações interessantes para quem quer conhecer aquela que ficou cunhada como a maior serial killer dos Estados Unidos, ou quem sabe a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos. A gente vai ver lá mais pra frente que ela não é a primeira serial killer, mas ela ficou conhecida dessa forma. O que acontece aqui quando ela é presa? Uma comoção nos Estados Unidos, uma grande comoção, e é uma imprensa, né, também ensandecida, porque você imagina, nós todos aqui que estamos acostumados a ver homens serial killers, estamos conhecendo agora uma mulher serial killer. E isso é tudo muito novo, é muito forte para a imprensa americana. E o tribunal da Aileen vira um circo, que é isso mesmo que vira, né? As pessoas, né, a própria mídia, que é sempre, né, tem uma briga ali das empresas, quem vai trazer a notícia mais quente. Você já tem a indústria de Hollywood querendo fazer filmes, séries, livros, e tudo isso começa a irritar a Aileen, porque ela acaba descobrindo, né, que existe esse zoom, né, esse desejo sedento de criar, né, produtos com a história dela. Então no julgamento, primeiro ela é julgada pela primeira vítima, o Sr. Mallory. A Tyra vem testemunhar, isso destrói a Aileen, porque ela fica muito mal em ver a Tyra se colocar nesse local de inocência, ela chora muito quando vê a namorada. Eles também trazem outros 12 clientes antigos da Aileen para falar que ela era uma mulher agressiva, né? Curiosamente, aquilo que a gente falou que o Sr. Mallory tinha uma ficha de estupro, nunca foi trazido em pauta no julgamento. Quando a defesa tenta trazer, o juiz fala que esse é outro crime, que eles não estão julgando isso. Então, a partir daqui, a gente tem uma Aileen Wuornos que começa a desconfiar que a imprensa está usando ela como uma figura monstruosa e que eles não querem assumir que ela pode ser também uma vítima de violência. Né? Então ela começa a ficar muito revoltada com isso, vai ser um traço comportamental dela até o fim, dessa revolta de falar, vocês me colocaram de bode expiatório, vocês não querem falar a minha história, vocês querem me transformar num monstro. Né? Inclusive a Aileen pede para depor nesse júri, que o advogado de defesa dela é contra, mas ela insiste. E por que ela pede para depor? Porque ela fala, eu vou falar em detalhes o que eu fiz. Ela não tem esse pudor de se colocar num local de vítima, de eu atirei sem querer. Não, ela vai descrevendo, fala, o homem fez isso comigo, eu peguei minha arma e atirei por conta disso, coloquei o corpo em tal lugar, mas ela sempre deixa claro o que ela sofreu antes de estupro, abuso sexual ou agressão verbal que levasse ela a fazer isso. Né? Só que depois que ela descreve tudo, vem a sabatina da acusação. E aí, óbvio, ela vai ficando muito nervosa com as perguntas incisivas e acusativas, e ela vai ficando agressiva no banco de depoimento, e a imprensa cresce em cima disso, falando que ela era... tem até um jornal que coloca ela como demônio da Tasmania,
Então eles querem levantar assim, ela era uma mulher agressiva, um monstro, né? Nesse primeiro julgamento, ela ficou famosa, ela saiu em todos os jornais porque ela grita: eu sou inocente, sou uma mulher estuprada e vocês que estão aqui deveriam todos ser estuprados para entender o que é isso, sou escória americana. Então tem uma revolta nela de não ser vista e ela depois fala: não quero ser vista como vítima, mas eu quero que as pessoas entendam as minhas motivações, né? A defesa tenta alegar transtornos mentais, o advogado dela até usa essa imagem dela descontrolada para dizer que ela tinha um problema. A avaliação médica aponta traços de borderline, mas isso não altera o julgamento dela. Tá? A Aileen confessa o crime, como eu disse, alegando legítima defesa, e ela é condenada por esse crime inicialmente já à pena de morte. No primeiro momento, ela foi condenada à cadeira elétrica e depois passou para injeção letal. Mas ela precisou voltar outras 5 vezes ao tribunal. E ela não entendia por que ela tinha que voltar. E ela, inclusive, falava, né, gritava, bradava: vocês vão me matar 5 vezes? Eu vou ter que voltar para vocês me matarem 5 vezes? Eu já fui condenada, por que eu tenho que voltar ao tribunal? Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E aí ela começa a levantar uma questão que é: isso envolve dinheiro, dinheiro público. Cada julgamento, esse transporte do preso até o tribunal, toda a estrutura, ela falou: vocês estão gastando dinheiro público porque faz bem para a promotoria. A gente, voltamos, é uma informação que a gente já falou aqui no canal, mas é muito comum que promotores de justiça, primeiro eles são eleitos, eles precisam de votos, e depois muitos deles ambicionam ser senadores, deputados. Então ela começa a sentir que ela está se tornando ali uma moeda, uma figura importante para levantar a bola desses juízes, desses promotores, né? Então ela vai ficando muito irritada com isso, tanto que na última sentença ela sai agradecendo o juiz, dizendo: muito obrigada, eu vou ficar assistindo lá do céu vocês apodrecerem no inferno. Então ela começa a ficar muito debochada, mas exatamente por essa revolta de falar: eu já confessei, eu já assumi e eu já fui condenada à morte. Para que me julgar de novo, de novo, de novo? É um questionamento válido, mas o que precisa ficar entendido para que as pessoas tenham conhecimento: cada morte é uma. Então ela precisava ser sentenciada pelas outras mortes. É lógico que ela não vai ser morta 5 vezes, mas ela ganhou 5 penas de mortes adicionais àquela primeira que estava relacionada ao Richard. Então ela foi de fato sentenciada à pena de morte e teve que cumprir essa pena de morte. Durante o período dela na penitenciária, o que outras detentas contam, ela conta também, inclusive outros agentes penitenciários, é que ela enlouquece. Ela enlouquece porque ela começa cada vez mais a escutar as histórias de que estão fazendo séries, filmes, documentários e livros sobre a vida dela. E ela não se sente satisfeita. Ela acha que estão tirando proveito da história dela. Nesse julgamento é quando ela começa a acusar a imprensa de não somente estar utilizando ela como um monstro, como um bode expiatório, mas ela também começa a saber que pessoas envolvidas no caso estão vendendo a história para Hollywood, para TV, e ela começa a ficar muito revoltada com isso. Ela fala: eu não sou um produto, eu não fiz isso para fama ou por dinheiro, né? Ela até cita o nome do Jeffrey Dahmer, que a gente já falou dele aqui no canal algumas vezes, né? Ela fala: estão me transformando na versão feminina do Jeffrey Dahmer, mas ela mesma diz: o Jeffrey Dahmer tinha prazer em matar e ele tinha um fetiche em fazer isso. Ela não. E, de fato, assim, o modus operandi da Aileen não tinha traços de tortura, não tinha, ela atirava e fugia, né? Não tinha nenhum tipo de prazer na necrofilia que o Jeffrey Dahmer tinha. Ela fazia, na verdade, limpo, tirava, fugia, né? E aí ela sentia que ela estava virando um personagem. Isso incomodava muito a Aileen, porque ela mesma fala: vocês estão fetichizando algo muito sério e que não tem, na verdade, nada. Eu não tô satisfeita ou feliz de fazer o que eu fiz,
né? Então ela não queria virar esse produto que ela estava se tornando. O que precisa ficar muito claro aqui também, que quando um crime bárbaro como esse, a gente não está falando de um, mas de vários, é lógico que isso vai ganhar a atenção da imprensa, vai ganhar a atenção da mídia. A sociedade quer entender o que está acontecendo. E é lógico que vai ter uma disputa para quem vai fazer alguma coisa primeiro. Então, gostando ou não a Aileen, isso é fato. Então, se você não quer ter a sua vida revelada dessa forma, não cometa crimes. Simples assim. Mas isso faz parte. A sociedade quer entender o que está acontecendo, gostando ela ou não. Aí, mais para frente, ela aceita participar desse documentário, né, que está sendo feito sobre a vida dela. E, de novo, vamos deixar aqui, né, clara a informação que a gente não tem como dizer que ela nos contou 100% da verdade. A versão é a versão da Aileen. E no documentário que foi feito, os 2 documentários, nas entrevistas dela, isso é um traço muito forte dessa revolta dela com a imprensa e com a promotoria de estar transformando ela nessa pessoa. Ela faz a acusação dos promotores estarem vendendo o caso, né? Apesar de nada ter sido formalmente investigado, os nomes que a Aileen aponta no documentário de que estavam negociando a história dela, todos foram afastados dos seus cargos. Então é aquele pano quente, assim, a gente não vai investigar, mas vai afastar a pessoa, né? E é quando também ela descobre que ela recebeu o título de a primeira mulher serial killer da América. Isso deixa ela muito revoltada, que ela fala, pronto, agora eu virei um monstro, agora não importa quem é a pessoa, né? E vamos lá, é verdade que ela é a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos? Não, não é verdade. Tá? Eu trouxe pelo menos 2 casos aqui, que é a Lavinia Fisher, em 1819, que matava homens envenenados num hotel, e tem a Belle Gunness, que foi de 1884 a 1908, matou 14 pessoas. Porém, o que acontece? A Belle Gunness não era americana, né? E a Lavinia Fisher não consta nos registros federais, ela foi um caso local. Então, por conta dos registros, a gente está falando de uma época bem antiga, bem anterior, eles não tinham ainda os registros oficiais de um traço de serial killer, que não era nem um termo da época, na verdade. Então, por não ter esses registros oficiais, eles decidiram atribuir a fama de serial killer para a Aileen Wuornos, né, que foi o que fez dela essa persona que todo mundo conhece. Em todo momento, ela diz que cometeu aqueles homicídios porque havia sido violentada. Então, ela se dizia ali violentada 2 vezes. Eu fui violentada por aqueles homens e estou sendo violentada pelo Estado. Ninguém me dá a voz. Muito bem. A violência contra a mulher, ela existe. Mas não é matando outras pessoas que nós vamos trazer luz a esse grande problema. Então, infelizmente, se a Aileen sofreu todas aquelas violências, ela deixou de ser vítima e passou a ser culpada, porque ela começou a cometer crimes que são tão hediondos quanto o crime de violação sexual. Eu acho muito importante a gente lembrar que nada justifica um assassinato. E a própria Aileen entendia isso, ela não queria ser solta em liberdade, mas também é muito importante a gente perceber o quanto a sociedade pode destruir o psicológico de uma pessoa, o quanto a marginalização da prostituição também é um problema muito sério, né, porque essa mulher nunca foi ouvida de maneira considerável, não digo para inocentá-la, porque ela não é inocente, mas para que ela mesma fala, existiu uma coisa que não foi investigada, que devia ter sido colocada em pauta, que é os perigos dessas estradas, as situações precárias de uma indústria que existe e que não dá para a gente negligenciar, né? Tanto que na prisão, essa contínua manipulação, uso da imagem dela e pessoas querendo prejudicá-la, foi meio que enlouquecendo a Aileen Wuornos lá dentro, né? Ela vai ficando não somente enlouquecida com teorias da conspiração de que estão me usando, né? Nesse período sai um filme chamado Overkill, que é livremente baseado nos crimes dela, que ela já sabe
que pessoas envolvidas ali venderam a história, incluindo policiais, venderam os detalhes da história para o Overkill, para esse filme, né? E que tinha gente lucrando com ela enquanto ela estava presa. Na prisão também, durante esse período, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela ali. O advogado de defesa pede para fazer teste de psicopatia. Ela passou por vários testes, né, de análise de personalidade antissocial psicopata dentro ali do ambiente penitenciário, porque esses testes precisam ser feitos no ambiente penitenciário. E para que você seja considerado um psicopata, você precisa ter de 20 pontos a mais. A Aileen recebeu 32 pontos. Ou seja, ela foi considerada uma psicopata. Na época da pena de morte, né, como ela começou a surtar dentro da penitenciária, eles também fizeram um teste para saber se ela tinha alguma doença mental. Porque nas leis americanas, uma pessoa só pode receber a injeção letal se ela tiver consciência do que está acontecendo. Caso contrário, o Estado não pode tirar a sua vida, se ficar constatado que aquela pessoa possui alguma deficiência mental. Mas fizeram o teste e ficou comprovado que ela não tinha nenhuma doença mental. Então, pelo teste, sim, ela é uma psicopata. Mas uma coisa que ela levava, ela mesma falava, eu não quero ir para um sanatório porque eu fiz tudo conscientemente. Então ela tinha essa coisa, eu quero ficar presa aqui, eu sei o que eu fiz. Depois do primeiro julgamento, a Aileen decide trocar de advogado de defesa e ela vai chamar o Sr. Steven Glazer. O Sr. Steven Glazer, ele era, como é que eu vou colocar? Ele era um advogado televisivo, ele gostava da fama. Tanto que ele tinha o apelido de Dr. Legal, que seria algo como Doutor Lei, né? E é uma figura, para quem quiser ver, inclusive os documentários você encontra no YouTube, ele é uma figura. Ele compôs música sobre a Aileen enquanto era advogado dela e durante o documentário que ele está conversando, ele pega um violão e começa a cantar uma música. Então, ele era um homem, eu vou chamar de excêntrico para não falar babaca, excêntrico, né, que queria muito se promover em cima dela, tanto que para participar do documentário, isso é uma informação que a gente vai saber depois do próprio diretor, ele pede $25 mil para poder participar do documentário para ele e para a mãe adotiva da Aileen. Né? Aí você em casa pode estar se perguntando, que mãe adotiva? Né? Se ela foi criada pela avó que tinha morrido. E aí é quando a gente chega nessa segunda figura complicada, que é a senhorita Arlene Preil. Né? Vamos lá, cuidado, né? Os nomes são parecidos. A gente está falando da Aileen e agora da Arlene. A Arlene Preil foi uma mulher que, segundo ela, quando a Aileen Wuornos foi presa, que ela estava vendo aquilo na TV, ela recebeu uma mensagem de Deus que ela precisava ajudar aquela alma que estava em desespero. Então ela começa a se comunicar com a Aileen no presídio, com cartas, dizendo, olha, eu aceito sim, você é culpada, mas eu quero te ajudar. E elas começam a fazer uma certa amizade, tá? A gente está falando de uma mulher que era alguns anos mais velha, a gente está falando da Aileen com 35, a mulher com 47. E essa troca de cartas vai fazendo com que a Aileen vai ganhando uma confiança e ela fala, olha, para eu te visitar, para eu conseguir vir aqui conversar com você, para eu poder te ajudar aqui fora, a gente tem que ter algum vínculo. Porque até então a gente só, né, duas pessoas trocando correspondência. E ela convence a Aileen a deixar que ela adote a Aileen já adulta para virar a mãe em documentos dela, né? A Aileen topa, porque vamos voltar à informação, a Aileen é emocionada, todo mundo que dá um farelo de amor para ela já se agarra, né? Só que a Arlene, quando vai participar do documentário, ela também pede os tais $25 mil e, curiosamente, depois que os documentaristas depositam o dinheiro, essa mulher some. Não volta a mandar carta, não aparece mais. E é quando a Aileen vai entender que ela estava sendo manipulada pelo advogado e pela mãe postiça. Uma outra informação interessante é que ela conta, né, no documentário, que as outras presas faziam da vida dela um inferno. Diziam que iam matá-la, quando ela ia tomar banho, cortavam a água, porque ela deveria ficar sempre com aquele aspecto de imunda, de fedorenta. Então, a Aileen não teve vida fácil ali dentro da penitenciária. Só que na última entrevista, no documentário, é uma entrevista que é muito curiosa. Primeiro porque a Aileen começa a dizer que
a situação na prisão está muito difícil. Segundo ela, as pessoas que ficavam ali com ela, os outros detentos, colocavam urina, cuspe e merda em suas refeições, que estavam tentando enlouquecê-la para que ela cometesse suicídio. Inclusive, ela relata que o advogado e a tal mãe postiça falaram para ela que o suicídio era uma boa ideia e deram ideias de como ela se matar, enquanto eles se comunicavam, e que de madrugada elas ouviam detentas falando que iam estuprá-la antes de matá-la. Né? Então, ela estava num ambiente ali muito agressivo também. E depois que ela fala tudo isso, ela vira para a câmera, ela vira pro registro documental e fala: quer saber? Eu sou a maior mentirosa que existe, não foi legítima defesa, eu matei para roubar essas pessoas, eu queria o dinheiro e os carros dele, não estava nem aí para eles. É o que ela fala olhando para a câmera. Ela termina o depoimento dela dizendo: o Estado precisa me matar e precisa me matar logo. Né? E a gente aqui no canal já falou de um caso do The Jinx, que foi um documentário também, onde o criminoso é entrevistado, e que depois que ele acha que as câmeras estão desligadas e o microfone desligado, ele confessa os crimes no microfone. Aqui com a Aileen a gente tem um movimento contrário. Ela confessa olhando para as câmeras. Quando eles fazem o movimento de desligar as coisas, que eles não desligam, mas ela entende que desligou, ela vira pro documentarista e fala: ó, foi legítima defesa. Eu fui violentada por esses homens, só que eu não aguento mais ser torturada aqui dentro, então eu falei isso para você me ajudar porque eu quero morrer logo. Né? Então foi uma desistência, na verdade, da Aileen de se defender como uma vítima de estupro. Ela termina a participação no documentário dizendo que, apesar de tudo isso, ela tem certeza que sabotaram ela, que a imprensa quis transformar ela, na verdade, como a história de uma prostituta violentada como entretenimento. E que o jeito que a imprensa tratou ela foi a última grande violência que ela sofreu como mulher. Né? Então, é curioso a gente colocar isso porque, apesar de todo o descontrole que ela estava tendo, tinha uma clareza dessa mulher em perceber o que estava acontecendo ao redor dela e ser contra aquilo. Né? Em 30 de setembro de 2002, depois de tudo isso registrado, o governador pede uma avaliação psiquiátrica. E isso é importante porque, se fosse apontado que a Aileen Wuornos tinha qualquer tipo de descontrole mental e que não tivesse plena consciência das suas ações, eles não poderiam executá-la. Porque para a pessoa ser executada, ela tem que ter plena consciência do que está acontecendo. Mas ela passa no teste e então ele aprova a sentença dela, né, que é feita em 9 de outubro de 2002. A Aileen é executada como injeção letal na Flórida. Além dela ser uma psicopata, ela também era uma borderline. E vamos lembrar que esse advogado, né, que tentou melar ali aquele julgamento, ou tentou mostrar, olha, ela agiu por legítima defesa, que foi uma estratégia da Candy Montgomery, lembra no caso da Betty? E que o advogado se deu muito bem. Ela mata a amiga com mais de 40 machadadas e aquilo foi legítima defesa. Agora, eu tenho muita dificuldade de entender uma pessoa matar a outra com 40 machadadas e ser legítima defesa. Sendo que o único machucado que a Candy possuía era um corte no dedo do pé e alguns pequenos hematomas. Ou seja, ali tem um ódio muito grande. A mesma coisa foi tentada aqui, mas não colou. E ela foi condenada. Eu separei aqui, como a gente sabe, popularmente, a pessoa tem a última frase antes de morrer, né? Ela fala: Yes, I would like to say that I'm sailing with the Rock. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que eu estou navegando junto com o barco. And I will be back like Independence Day. E eu vou voltar feito o filme Independence Day, with Jesus, com Jesus, como no filme. Big Mothership and all, I'll be back. Vou voltar como a nave-mãe e tudo, eu voltarei. Então tinha uma crença, e as pessoas acham isso muito enigmático, falam assim: ela estava louca. Como é que mataram uma mulher louca, sendo que tinha aquilo? Mas ao mesmo tempo, ela se coloca num lugar assim: eu já não pertenço mais a esse mundo, né? A justiça e a lógica daqui não se aplica a mim, eu sou um extraterrestre. Então vou voltar com os aliens porque eu não volto com vocês. E eu acho que foi até uma opinião pessoal minha, eu acho que foi uma maneira dela não se culpar tanto e aceitar a morte dela como uma passagem. Né? A Aileen Wuornos foi a 10ª mulher executada nos Estados Unidos. Antes dela, a última havia sido em 1953. Ou seja, não é muito comum nós termos mulheres
serial killers ou mesmo sentenciadas à pena de morte. E isso também é um chamariz promocional muito grande para Aileen na imprensa, que acabou resultando não somente nos documentários, mas em produções também hollywoodianas. Bom, o que foi produzido então, a gente tem o documentário Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, e depois tem uma continuação desse documentário, Aileen, Life and Death of a Serial Killer, os dois do Nick Bromfield, que foi esse documentarista que teve acesso a ela, vocês encontram no YouTube. Tem um filme que é baseado na história da Aileen, que se chama Monster. A diretora é a Patty Jenkins. Para quem não sabe, a Patty é a diretora também de Mulher Maravilha. Ela fez lá toda essa série de filmes novos da Mulher Maravilha, é dirigido pela Patty Jenkins. E ela faz o filme Monster, que é gravado em 28 dias. Na audição, eles escolhem a Charlize Theron, que é uma atriz sensacional, sensacional. A Charlize, ela ganha todos os prêmios nos quais ela foi indicada. Globo de Ouro, o SAG Awards, o Oscar, ela ganha absolutamente tudo e realmente a atuação dela é brilhante. A caracterização nem se fala, mas todo o trabalho psicológico que essa atriz teve que fazer para chegar, né, perto de quem foi a Aileen é excelente. Ela está assim de parabéns. E vale lembrar um detalhe muito interessante, que a Charlize ganha o Oscar no mesmo dia que a Aileen nasceu. Tá? A Aileen, antes de morrer, foi contatada pela diretora, pela Patty Jenkins, que também é a roteirista, porque ela queria deixar claro que, apesar desse medo da Aileen de quererem usá-la como um monstro, que o objetivo do filme, na verdade, era contar detalhes que a Aileen queria que as pessoas soubessem, né? E para realmente tirar essa questão de endemonização. A gente tem um termo muito forte na indústria, que é o Satanic Panic, que é o pânico satânico, transformar pessoas em demônios para que a nossa raiva sobre elas tenha uma justificativa. Afinal, você ter ódio de um demônio é justificado, de um ser humano não. Né? Então ela queria tirar essa estrutura de demônio que colocaram em cima da Aileen, e a Aileen entende isso, tanto que ela fornece centenas de cartas para Patty Jenkins fazer o roteiro do filme. No filme mostra um depósito, como eu comentei, usado por Aileen, onde ela guardava os pertences das vítimas. Esse depósito aparece no fim do filme, mas ela, na verdade, usava o depósito desde a primeira vítima na vida real. Eles usaram o bar verdadeiro que a Aileen frequentava no filme Monster. E o slogan é: cerveja gelada e mulher de matar. Um mau gosto, né? Mas o bar tá lá para quem quiser conhecer, e muitas pessoas acabam indo visitar essas regiões porque querem fazer, né, o turismo do true crime. Então esse bar de verdade existe. A diretora decidiu gravar o Monster lá, que era onde a Aileen frequentava, junto com a sua namorada, inclusive. Eles trocam o nome da Tyra por Shelby, porque a Tyra não aceita ajudar no filme. O personagem da Shelby é uma ficção, porque a própria Patty Jenkins fala, não tinha como bater informação. Então eles criaram as deduções do que seria o comportamento da Shelby. Uma curiosidade que eu acho muito bacana é que tem algumas falas no tribunal que a Charlize Theron dubla a voz da Aileen. E é muito interessante pra gente ver o trabalho da atriz de ajustar o timbre vocal a ponto da gente não perceber que horas é a voz da atriz e que horas é a voz da mulher. Né? A Aileen usava, como eu falei, uma foto dos filhos de uma tia. Essa foto ela deu para Patty Jenkins e a Charlize Theron usa a mesma foto no filme. E a Charlize Theron, apesar de muito premiada, eu separei, ela venceu o Oscar, Globo de Ouro, Critics' Choice Awards e SAG Awards, que é um grupo de prêmios muito raro de uma atriz ganhar ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, ela fala, e eu concordo com ela, que ela se queixa que até hoje as pessoas falam que a parte difícil do papel foi ela ficar feia. Ela fala, não, isso não fui eu que fiz, isso foi maquiagem, foram outras pessoas, que a parte difícil é a construção psicológica e comportamental, que realmente ela faz muito bem. Né? Um dos policiais do filme que prendem a Aileen, isso é só um fun fact para quem quiser saber, é o ator Kane Hodder, que é o Jason dos cinemas. Né? Matou um monte de gente, prendeu alguém que matou também, para fechar a história dele. Né?
o que é importante. O filme é baseado em fatos reais. A própria diretora deixa muito claro. Não tem como ela garantir que tudo aquilo é verdade, porque tudo que ela tem são os depoimentos da Aileen Wuornos, né? É inspirado em fatos reais, mas aí acredita quem quiser na maneira que está sendo contada. É um filme muito bom, eu recomendo para quem quer assistir. E, de novo, a diretora também deixa muito claro que a versão que ela tem é a versão da Aileen. E se essa versão é 100% fidedigna, a gente nunca vai saber. Eu acho que a gente termina sabendo que tudo que a gente vai saber é o relato de uma assassina, confessa, mas mais importante, o relato de uma mulher que não queria ser um monstro, então existia mais camadas ali por detrás do que simplesmente uma femme fatale ou uma prostituta querendo se livrar dos homens do mundo. É muito fácil a gente colocar a pessoa nesse local, como volto a dizer, não acho que é justificável o que ela fez, e sim, são vítimas, os homens que ela mataram, mas que nem toda vítima é santa, e que ela sim é uma assassina, os homens que ela matou são vítimas, mas quando a gente fala da palavra vítima, a gente não pode pôr a pessoa num lugar de santidade. Esses homens também podem ter feito, e eu creio verdadeiramente que eles abusaram, sim, talvez não todos, como a gente mesmo fala, ela vai perdendo o controle com o tempo, mas trazer o passado da Aileen Wuornos é a gente perceber também o quanto um sistema defasado e uma estrutura familiar quebrada pode acabar com o psicológico de um ser humano.